Olá, pessoal. Mais uma vez, eu me chamo Diego, sou o responsável pelo Instagram, @Vida e Letras, né? Eu tenho um blog também, ou melhor, tenho um blog parado desde os 17 anos. Desde os 17 anos que eu tenho um blog, eu parei ano retrasado. Tem que Mas, voltar, né? né, menina? Meu cantinho. E aí agora eu tenho o Instagram de Letras, que falo de leituras, fotografias, todas as coisas que eu acho que é interessante, né? Mostrar, que seja inspirador, assim, para as pessoas. E foi nesse mundo que eu conheci Monique, né? Primeiro pelo blog e depois pelo Instagram. Para quem não me conhece, Monique Larentes, eu tenho blog, tenho YouTube, tenho de tudo. Eu falo É sobre livros, multi. viagens, autoconhecimento. E hoje a gente veio para indicar livros que nos inspiraram, nos tocaram de alguma forma em 2020. Parei 5 livros aqui. A maioria foi desse ano que eu li, eu gostei. E tem um só, dois que eu já tinha lido e que um eu reli o ano que passou e o outro que eu já tinha lido, que eu sempre indico, que eu acho que é um livro muito bonito pra gente indicar. Então, se é pra eu começar, então eu vou começar com ele. Esse que já é do passado. O livro que eu tô falando Isso é esse aí. daqui, Os Meninos da Rua Paulo. Quem me segue aqui sabe que sempre eu tô indicando esse livro. Foi um dos livros mais lindos que eu já li minha vida toda, inclusive. É um livro de literatura infanto-juvenil, literatura húngara, um dos clássicos húngaros. E é a história de uns garotos que eles simulam uma luta por territórios. Então, Lari, é um grupo de crianças que tentam disputar um lugar no grunge para poder brincar. E aí eles levam isso tão a sério que eles acabam simulando toda uma batalha mesmo de tomada de terras. Mas o mais bonito é a forma como eles lutam. É um livro que fala muito sobre você ter dignidade na hora da luta, você ser verdadeiro, você lutar, mas lutar com dignidade. E é, acima de tudo, também um livro sobre amizade. A amizade desses meninos é a coisa mais linda. E tem um momento que você parte o coração. Eu chorei muito lendo ele também. Já que a ideia é livros para emocionar. Os Meninos da Rua Paulo. Ele inicialmente foi publicado por uma editora que já nem tá mais aqui, que eu esqueci o nome. Mas agora ele está sendo publicado pela Companhia das Letras. Sim, quem olha assim pensa até que é quadrinhos, mas não é. Ele é assim, Parece. normal. E tem algumas ilustrações também. Minha primeira indicação também foi uma releitura através do espelho. Aqui a gente vai conhecer a Cecília e ela tá morrendo. Ela tá de cama, ela tem uma doença que ela vai morrer. E daí, na verdade, o livro gira em torno de uma conversa que ela acaba tendo com um anjo. O anjo Ariel acaba surgindo para ela e começa a conversar com ela, na verdade, porque ela não tá aceitando que ela vai morrer. Então o anjo quer trazer isso para ela, vai trazer esse questionamento, não tanto da morte, mas também mostrar o porquê é importante tanto a vida como a morte. O importante é aceitar isso, né? A Cecília, então, ela vai começar a conversar com o anjo e o anjo vai querer mostrar para ela, porque ele não sabe como é que é ser um humano. Ao mesmo tempo que ela diz, tipo, é muito bom ser um anjo, porque tu não vai morrer, tu é imortal e tal. O anjo começa a pedir para ela, mas como é ter paladar? Como é sentir os cheiros e começa a mostrar o quanto é incrível ser humano também, e o quanto é incrível ter Que toda essa massa! experiência de vida. Quem gosta desse tipo de história, de fazer pensar, assim, filosofar mesmo, né, de questões, assim, da vida, com certeza vai gostar de todos os livros do Jostein Gaarden, porque, né, ele usa isso na escrita dele. O segundo livro eu não tenho uma versão ainda dele normal, mas eu vou mostrar aqui um cardzinho que vem. Esse livro foi lançado pela Intrínsecos. Eu sou apaixonado pela escrita de David Nichols porque ele é um autor muito realista. Ele traz a vivência humana assim de uma forma muito realista, muito crua. E ainda assim consegue ser bonito, porque os personagens que você encontra nos livros dele são personagens muito críveis, né? Vivendo todas aquelas os medos, as angústias, as imperfeições mesmo. Ele coloca personagens que não são perfeitas demais e que você consegue se identificar facilmente. Então aqui a Tem gente tem a história personalidade, né? demais. Aí aqui você vai encontrar o personagem Charlie. Ele, voltando no tempo, inicialmente você vai conhecer ele com 14 anos, vivendo a adolescência dele, as paixões, os problemas familiares, né? A questão dos sentimentos nem sempre tão bons que ele tem e que é comum a todo mundo, né? E aqui vai trazer também muita referência dos anos 90,
referência a Shakespeare, porque ele encontra um amor dele durante uma peça que ele está ensaiando de Shakespeare, que inclusive ele só vai para a peça por causa dessa menina, e ele consegue encontrar o amor pelo teatro, descobrir o talento dele pelo teatro por conta dessa peça. Então, vem todo esse processo do encontro do eu para você compreender a pessoa que você é no seu presente. Então, é uma história muito bonita. Garota das Laranjas, que a gente vai ter, o nosso protagonista é o Georg. Ele perdeu o pai quando ele tinha 4 anos. Então, praticamente ele nem conheceu muito do pai. E aí, quando ele tá no aniversário de 14 anos, se eu não me engano, agora eu não lembro direito, ele recebe da avó dele uma carta que o pai tinha escrito na época para ele. Uma carta que, na verdade, é todo esse livro. Então, é uma carta grande. E aí, o Georg vai começar a ler essa carta, onde o pai conta alguns casos filosóficos, algumas coisas da vida, e entre eles, o dia em que ele conheceu a Garota das Laranjas. E ele conta desses encontros que ele vai ter com essa mulher. Mas esse livro vai muito além do romance que o pai quer contar para o filho. Porque na carta, o pai ele deixa um questionamento para o filho, que é para o filho responder no final, quando ele terminar de ler a carta. Se você soubesse que vai morrer antes de você nascer, você escolheria nascer mesmo assim? Ou nem nasceria para nem passar por tudo isso, por essa tristeza de morrer, né? No começo, o Georg pensa, não, o meu pai sofreu e morreu muito jovem, eu escolheria não viver, né? Só que à medida que o pai vai contando tudo o que ele conheceu, e a Garota das Laranjas e tal, vai mudando a opinião do filho. E é isso que também o livro traz para a gente se questionar, né? Se você pudesse escolher, você escolheria viver tudo que vive, sabendo que você iria morrer, que as pessoas que você gosta iriam morrer, ou você escolheria nem viver, então? Nem passar por tudo isso? Que deixa de viver certas coisas com medo do que vai acontecer durante o percurso, né? A gente tem muito disso na vida também. Um dos livros que eu li esse ano foi O Clube PS Eu Te Amo, que é a continuação do livro PS Eu Te Amo, já, né? Que é a história de uma mulher que acaba perdendo o marido para o câncer e tem que fazer coisas que ele deixou para ela fazer em cartas, em formatos de cartas, de fitas e tudo mais. Então, quando ela revisita o PS Eu Te Amo, durante um clube, um podcast que ela vai gravar com a irmã, e que as pessoas acabam perguntando como foi para ela viver essa questão do luto, tendo tantas coisas de Gary, o marido dela, assim, tão vivas para ela ainda. E aí ela começa a reviver o luto. Só que ela começa a reviver o luto de uma forma diferente, vendo outras pessoas, criando um clube para conversar sobre formas de deixar mensagem para as pessoas, para os familiares, para os amigos, para os amores, quando eles morrerem. São pessoas que estão com câncer, que estão com todos os tipos de doenças terminais, assim. Então, é um livro muito sobre o luto, né? Sobre como é importante você viver o seu momento de luto, mas saber quando você precisa, de fato, assim, forçar um pouquinho, levantar e seguir a sua vida. Esse livro, Jeremy Fink e o Sentido da Vida, só pelo nome já tem, né, muito do que a história vem trazer. O Sentido da Vida, olha só. Segue. Esse é um infanto juvenil que, nossa, me conquistou, tipo aquele livro que tem uma dinâmica que tu não quer parar de ler, né? Tu não consegue dormir. Aqui, então, vamos conhecer a história. O Jeremy Fink, então, é um dos nossos protagonistas. O pai dele morreu quando ele tinha 8 anos. Quando ele vai fazer 13 anos, ele acaba recebendo um pacote que foi enviado pelo pai dele. Na verdade, o pai dele, né, fez com que chegasse esse pacote por o aniversário de 13 anos dele. Como ele é bem curioso, ele foi abrir o pacote, né? E lá tem uma caixa toda estilizada que tem 4 fechaduras. E atrás dessa caixa só tem os dizeres: o sentido da vida, para Jeremy Fink abrir no dia do seu aniversário de 13 anos. Só tem isso, não fala mais nada, não tem carta, não tem nada. Só que essa caixa chegou sem as chaves. Então falta uma semana para ele fazer 13 anos e ele precisa achar essas chaves para abrir essa caixa. Ele tenta abrir dos modos mais sem chaves, com facas e tal, mas ele logo percebe que não vai dar certo, porque como tem 4 fechaduras, elas têm que ser abertas ao mesmo tempo. Então ele pega essa aventura junto com a vizinha dele, que é a melhor amiga dele, a Lizzie,
para ir atrás de chaves. Só que o Jeremy Fink é um personagem bem diferente. Ele é retraído, ele é aquele tipo de personagem que vai para a escola e volta para casa. Então vamos dizer que ele não vive tanto a vida assim. E quando ele pega, então, esse desafio aí da Caixa, a gente começa a ver o quantas aventuras ele vai começar a viver na vida dele. Eles acabam indo num escritório de um cara que era amigo do pai deles para ver se ele não sabe das chaves. Só que o cara tá se mudando, então acaba não tendo ninguém no escritório, eles entram sem permissão. E aí a polícia pega eles, como eles são menores de idade, claro, eles não vão ser presos, mas daí eles têm que fazer trabalho voluntário. Eles acabam pegando um trabalho com um senhor muito rico, assim, da cidade. Esse senhor então pega ele e a Lizzie para trabalhar lá, para fazer algumas entregas para ele. Nessa aventura, eles vão conhecer 5 clientes, então, desse senhor, e cada cliente vai ensinar um pouquinho para os nossos personagens. Além da mensagem macro que esse livro tem, cada personagem ele traz a sua mensagem. O livro que eu vou indicar de novo é também um livro da Cecília, que vai trazer a questão sobre você escutar as histórias que as pessoas têm para contar, né? Todo mundo tem uma história para contar, uma história de vida que pode ser inspiradora, que pode trazer algo de bom pra gente, que a gente pode passar adiante. Aqui a gente vai ter uma personagem que ela é jornalista, tá começando no mundo do jornalismo, e ela acaba fazendo um trabalho que ela faz uma publicação acusando um homem de ter, como é que eu posso dizer, ter abusado sexualmente de uma mulher. E isso é mentira, né? A justiça acaba provando que é uma mentira, e ela acaba sendo perseguida e sendo esculachada, né, para as pessoas na internet. O pessoal vai lá na porta da casa dela e começa a jogar coisas e a xingar ela, coisas que a gente vê o tempo todo hoje nas redes sociais, né, por conta disso. Então o homem acabou tendo uma vida prejudicada, porque a gente sabe que fica e tal. E aí ela encontrou uma lista com uma outra pessoa, uma outra amiga dela com quem ela trabalha, que gostava muito, que acabou morrendo, e ela trabalha nesse lugar com ela. Ela deixou uma lista com 100 nomes. E ela começou uma busca pelas pessoas desses nomes, porque ela precisou fazer uma matéria que essa matéria deveria mudar todo o rumo da carreira dela. Só que o que acontece? Ela tem uma lista com 100 nomes de pessoas e ela não tem ideia do que fazer com esses nomes. Então ela vai procurando pistas do que é que vai acontecer. E enquanto ela vai procurando pistas e procurando essas pessoas, ela vai conhecendo muitas histórias. As histórias de vida dessas pessoas que ela encontra e que depois se junta, e que todas as histórias começam a fazer sentido. Ela começa a ajudar essas pessoas e começa a aprender muito sobre ela também. Então, no final de tudo, ela tem uma história linda sobre as histórias que as pessoas têm para contar. É um livro muito bonito também, muito emocionante, que é fácil você se identificar, porque em qualquer momento da vida, acho que a gente já foi essa pessoa que julgou a pessoa sem saber, né? E que precisou ter a chance de contar sua verdadeira história para inspirar, ou para você se sentir mais aconchegante com você mesmo. Minha avó pede desculpas. Ai, eu li sua resenha desse livro e eu fiquei louco para ler. Eu lembro que eu disse que por eu morar com os meus avós, né, desde sempre eu tenho uma sensibilidade muito grande para a história com gente de idade. Nessa história, então, vamos conhecer a Elsa. Ela é uma menina de 7 anos de idade. E ela é muito inteligente, assim, e curiosa com tudo. A melhor amiga dela é a avó dela. É a melhor amiga para todas as aventuras, é a avó dela. A avó dela morre e a Elsa, ela não consegue perdoar a avó por ter morrido. Porque todas as pessoas que ela ama têm que morrer. Ela não consegue aceitar isso. Ela recebe uma cartinha que a avó deixou para ela com uma busca ao tesouro. Ela mora num prédio, assim, com 3 ou 4 andares, vários vizinhos. E a cartinha diz que ela tem que falar com tal vizinho e dizer que a avó dela pede desculpas por alguma coisa. E aí, em cada vizinho que ela vai, ela recebe outra carta que a avó deixou, outra pista para encontrar esse bendito tesouro. O porquê a avó dela tá pedindo desculpas para essa pessoa, o que aconteceu
essas histórias que se cruzam, né? É muito envolvente e com certeza dá umas boas lágrimas. Esse conta a história. Brit Marie esteve aqui e a Brit Marie é uma das personagens que mora nesse prédio. A gente vai conhecer um pouquinho dela aqui nesse primeiro livro. É aquela personagem com mania de limpeza, que sempre passa aquela impressão de chata, assim, que quer criticar tudo, mas na verdade a gente vai começar a conhecer a personagem e ver que não é nada disso, né? Que é só uma maniazinha, mas no fim ela é uma pessoa gente boa. Ela acaba vendo uma reportagem de uma pessoa que morreu e encontraram ela só uma semana depois, morta. Porque ela não tinha ninguém da família, então ninguém sentiu falta, ninguém soube que a mulher morreu. E quando a Brit Marie viu aquela reportagem, ela pensou, não, eu vou ter que mudar minha vida, porque eu não posso ser encontrada morta uma semana depois, porque senão eu vou estar fedendo. E ela já pensou nas manias de limpeza, né? Meu Deus, olha o que Se a ninguém me pessoa encontrar. pensa. Ela fala, não, vou então encontrar um emprego. Ela tinha um marido, mas o marido tinha traído ela, então ela já estava meio assim, então ela largou tudo e foi numa agência de empregos para conseguir um emprego. Só que ela é uma senhora mais velha, né? Então não é tão fácil assim. Mas a menina lá que consegue os empregos para a pessoa foi bem compreensiva, falou, tá, deixa o teu currículo aqui e aí a gente te chama quando tiver um emprego. Só que a Brit Marie não queria esperar, né? Então ela ligava a cada 2 horas. Ah, já tem alguma coisa. É muito Já engraçado. gostei dessa mulher, já quero conhecer. No fim de tanto ela perturbar, acham um emprego para ela. Acham lá onde o diabo perdeu as botas, lá no fim do mundo. Acham um emprego para ela, porque ela, na verdade, nunca trabalhou com nada. Ela sempre foi uma pessoa do lar. Ela começa com essas manias de limpeza, ela chega no lugar que é arrumar um negócio que estava parado sei lá quantos anos, mas a aventura realmente começa quando ela encontra, né, umas crianças que nesse bairrozinho elas jogam futebol e elas querem participar de um torneio. Só que para elas participarem desse torneio, elas precisam de um treinador. Elas não podem participar simplesmente por participar. Para tu se inscrever, tu precisa de um treinador. Só que elas não têm ninguém para ser o treinador. Então, elas chamam a Brit Marie. Quando ela vê a paixão dessas crianças pelo futebol, que ela acaba começando a se questionar sobre o que ela ama na vida dela. Porque ela sempre fez tudo para os outros, ela sempre viveu para o marido, ela sempre foi dona de casa. Então, ela sempre fez muita coisa pelos outros, mas o que ela realmente fazia para ela, o que realmente ela amava. Porque ela nunca tinha pensado nisso, porque ela sempre fez tudo pelos outros e nunca parou para pensar nela mesma. E é tão importante, né, que a gente saiba as coisas pelas quais a gente é apaixonado, assim, na vida. Eu acho que viver uma vida sem encontrar isso é meio que sem sentido. É viver assim só porque respira e pronto. É um livro que traz muito a questão do luto também. A personagem, ela acaba de perder a irmã. E ela tem uma coisa muito de um personagem que você falou no livro. A vida dela, o mundo dela era a irmã. Ela não tinha contato com muitas pessoas. Ela sempre foi muito retraída. Então a irmã dela era o mundo. Tudo que ela fazia era com a irmã e ela se espelhava na irmã para tudo. E de repente a irmã dela morre com problema no coração. Então ela se vê perdida, assim. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? É agora que minha irmã se foi, minha companheira, minha amiga, a única que saía comigo. Enfim, fazia tudo, que era minha inspiração. Então ela começa a viver um luto e ela começa a ser uma pessoa muito fria. Aquela personagem que ou você ama ou você odeia. Então vai ter todo aquele percurso do enterro da irmã. Ela mora com a mãe, se eu não me engano é a avó, não lembro. Mas tem toda aquela vivência, né, de você redescobrir coisas sozinhas dentro do seu próprio lar e vivendo. Então, o questionamento desse livro é: o que é que você faz enquanto você está de luto? E Lena, a personagem, ela não quer fazer absolutamente nada. Ela se vê perdida, então ela não sabe o que ela vai fazer. E aí, o bom da história é ver o quanto Lena vai amadurecendo com essa questão do luto. Ela, no caminho, ela se apaixona e aí ela questiona: meu Deus, eu deveria estar... Olha como eu deveria estar de luto e não me apaixonando. Então traz muito essa questão: por que que a gente se coloca
Por que que a gente é obrigado a sentir o luto dessa forma, né? As pessoas cobram muito da gente, né? Que, nossa, a pessoa morreu e você nem chorou. Mas cada uma vive o seu luto de uma forma. Isso não quer dizer que a pessoa não esteja sofrendo. E sobre como, o que dialoga também com a história que eu li do Clube PS Eu Te Amo, que tá falando, sobre o momento de você saber, né, que você tem que seguir em frente. Felizmente ou infelizmente, o que fica aqui é o que a gente tem para poder seguir em frente. Então, o desafio de Lena é justamente isso: ela sair do luto, entender que a vida continua, que ela vai se apaixonar, que ela vai conhecer outras pessoas mesmo, e que tá tudo ok. E outra coisa bonita também é ela descobrir quem ela realmente é, que ela pode ser tão boa quanto a irmã, que ela pode ter coisas que ela mesma gosta, independente da irmã. É um livro muito poético. A autora desenha coisas muito engraçadas também, para não ficar só aquela coisa bastante assim. E leiam. Obrigado pelas indicações. Obrigado pela live, obrigado por todo mundo que assistiu. Pode deixar nos comentários as indicações que a gente vai ler para pegar as indicações de livros de vocês também. Então é isso, né, gente? Um beijo, beijo, Monique. Mais uma vez, bom falar com você. Obrigada, um beijo para todo mundo. Eu vou falar sobre ela. Siga a Monique, que o perfil dela é maravilhoso mesmo. Se você ainda não segue, tem que seguir, porque é lindo. Me sigam também pra gente conversar bastante. Eu gosto muito de conversar. E é isso aí. Isso aí. Na descrição do vídeo tem o arroba do Di. Então, para quem quiser seguir, eu vou botar o arroba do Di. Daí é só vocês pegarem ali. E espero vocês na próxima live, nos próximos vídeos e curtindo o conteúdo, que é isso aí. Que a gente adora ver vocês por aqui. Beijão todo mundo. Até, pessoal. Beijo. Tchau. Tchau.